E aí, desbravadores, sejam bem-vindos à sua jornada de aprendizado. Eu sou o Raniak e hoje eu vou propor um desafio para vocês. Vou disponibilizar uma base de dados sobre filmes populares. Nessa base de dados, vocês vão precisar construir um fluxo onde vocês precisam fazer uma limpeza, precisam padronizar os dados e testar eles para identificar se existem arquivos duplicados, né? Ou filmes duplicados, quer dizer. Então, esse fluxo aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Juntamente com a base de dados. Eu vou deixar também essa caixinha aqui de dicas para vocês montarem, vocês chegarem nesse mesmo resultado, tá? Então, primeiramente, eu vou precisar entrar com minha base de dados, tá? E, e essa base de dados, ela é no formato de CSV, tá? Então, eu já importei aqui, se eu atualizar, eu não consigo enxergar nenhum dado. Deve ser porque, eu preciso de um delimitador e por padrão o Autos ele coloca já uma vírgula, só que pode ser que neste arquivo ele não seja a vírgula. Então eu vou colocar ponto e vírgula e aqui nós temos nossos dados, tá. Então aqui a gente já fez a importação deles, a gente está vendo que tem vários campos nulos ali e já analisando já com essa pré-visualização, eu sei que aqui na linha 7 começa o meu cabeçalho, né. Então, bom, eu vou colocar um selecionar registros. Por quê? Porque eu sei que da linha 1 até a 6 são sujeiras, né? A gente não precisa desses dados. Então, eu vou vir aqui com selecionar registros, falar que eu só quero da linha 7 para frente. Tá? Essa ferramenta ela é bem legal. Aqui ela pode buscar antes ou depois, um intervalo só de registros, ou você só quer as duas primeiras linhas, ou você só quer a sétima para frente, que é esse exemplo aqui. Então, eu vou executar. Eu posso ver que na âncora de entrada eu tenho esse modelo de dados, né? Eu tenho essa base, e depois eu tenho já ela limpa, né? Eu já removi todos esses linhas da 1 a 6 aqui, esses campos nulos, esse cabeçalho aqui que a gente precisa. Peguei, né? Aqui, de fato, que são os meus cabeçalhos. Tá, agora como que eu faço para isso virar o meu cabeçalho? Porque aqui eu tenho fio de 2, fio de 3, fio de 4, popular, uma vez que ainda ficou do meu cabeçalho anterior, né. Então como que eu faço para pegar esse dado? Tem várias formas, uma das formas que a gente pode fazer é utilizando o Dynamic Renaming, né, então renomeação dinâmica. Essa ferramenta, ela fica lá na paleta de desenvolvedores, e é esta daqui. Cadê? Renomeação dinâmica, renomeação dinâmica, aqui, essa daqui. E ela é bem legal. A gente pode ver que ela tem uma âncora de entrada R, que ela é cinza. Por que isso? Toda âncora, toda ferramenta que você tiver uma âncora cinza desse modelo aqui, ela é uma opcional, esse input aqui, tá? Ele não é obrigatório. A gente vai ver, a gente no decorrer das atividades, dos desafios, a gente vai ver, eu vou trazer para vocês mais opções, mais ferramentas com esse modelo. Gerar linhas, por exemplo, é uma também que é opcional. Então, o que que significa isso aqui? Isso aqui eu vou fazer uma renomeação dinâmica, tá? A gente pode renomear os nossos cabeçalhos, a gente pode fazer uma renomeação ali, usando fórmula, adicionar um prefixo, remover, extrair dados. E tem a opção aqui, ó, de utilizar a entrada R, que é o quê? Eu vou ter uma base nova conectada nessa âncora R e eu vou utilizar ela para ser meu novo cabeçalho, para ser meus novos metadados de entrada, tá? No nosso caso aqui a gente só quer extrair o nome dos campos da primeira linha de dados, onde eu quero um todo, né, vou marcar todos aqui. Quando eu executar, eu tenho essa visão aqui, ó. Ou seja, esse primeiro registro aqui da linha 1 virou o meu cabeçalho. Então aqui a gente já tem praticamente já todo estruturado os nossos dados. E, bom, aqui olhando o metadados dele, né, tá tudo como vstring. Pode ter algum campo de data aqui na frente, ó, campo de data, eu tenho números aqui, tem alguns campos nulos. Então a gente poderia simplesmente colocar a ferramenta selecionar
transformar esses dados, renomear esses nomes, mudar o tipo deles, ou a gente pode utilizar também uma ferramenta bem legal, que ela é campo automático, tá? Onde ele já seta todos e automaticamente essa ferramenta ela converte e ela diminui ou ela seleciona o tamanho ideal para cada coluna. Então, antes, esse gênero ele era VW5 tamanho 254, agora ele é V5 tamanho 19. Por que 19 aqui? Porque provavelmente tem algum dado com 19 caracteres aqui, ele colocou, então ele diminui. O que essa ferramenta ela faz? Ela compacta o máximo, né? Ela diminui a quantidade de mega, quantidade de dados ali do tamanho do seu arquivo, do tamanho da sua base, ela diminui ao máximo automaticamente e seta também os dados no melhor tipo. Você pode ver que duração ele colocou como byte, em alguns campos ele colocou como inteiro. Bom, e agora eu reparei que aqui nos meus dados eu tenho alguns campos, por exemplo, de duração, ele tem que ser minuto, ele está duração do filme, minutos do filme, 117 minutos, por exemplo. Então, olhando ao metadado, ele está como vstring. E se por acaso a gente for precisar fazer um cálculo com esse campo aqui, ideal seria que ele fosse inteiro, né? Eu também vi que aqui na parte de avaliação ele está em inglês, né? Avaliação MoveLens. E aqui, putz, meu campo tá tudo em português, né? Eu tô trabalhando com língua portuguesa. Então a gente também vai renomear esse campo, padronizar tudo em português e colocar sua avaliação. Para isso a gente vai utilizar, né, como eu acabei de dizer, a ferramenta selecionar. Ela é bem legal, né? A ferramenta selecionar, a gente pode desmarcar algumas colunas que a gente não queira. Por exemplo, se existe algum campo aqui que é desnecessário para para nossa regra de negócio, vai ser desnecessário para nossas visões. Ah, ele só está aqui porque eu já usei esse dado, ele está vindo da nossa base de dados ou do banco, então, putz, mas eu não vou precisar dele. Então a gente pode simplesmente desmarcar o campo e ele vai remover essa coluna daqui para frente. Vai ficar mais leve, também a gente vai deixar mais enxuto nossa base, tá? Isso se for necessário, né? Se você realmente não for precisar desse campo, às vezes você está fazendo um fluxo de trabalho aqui e a área cliente você está atendendo, ela usa uma base gigantesca com várias colunas, só que no final ela só precisa de 5. Então, normalmente a gente coloca a ferramenta selecionar e exclui todas essas ferramentas, essas colunas desnecessárias, tá? Antes de gerar essa base de dados, fazendo com que a base fique mais leve, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai pegar o campo de duração, ele está como em byte, a gente pode colocar para inteiro aqui, 16, tá? A gente pode fazer o quê? Colocar a avaliação aqui, né? A gente vai renomear ela somente para avaliação. A gente vai tirar esse movimento. Aqui a gente tem renomear. Aqui a gente tem o tamanho, tá sendo o tamanho do tipo do dado, o tipo dele aqui e o campo. E esse campo a gente pode também ordenar para cima ou para baixo, tá? Conforme for a necessidade, a gente pode mover esses campos, deixando os primeiros campos que você quer mais importante no início, na base, tá? Então, isso aqui é bem legal. Falando para vocês o que seria vocês vão ver muito esse nome unknown somente na ferramenta selecionar, em algumas ferramentas que você faz join, juntando duas bases distintas. Esse unknown aqui, se você deixar marcado, por exemplo, se essa base, você usa uma base. Todo mês você usa uma base nova, só que ela tem a mesma nomenclatura. O pessoal somente sobrescreve esses dados, tá? Ou então você puxa de um banco, ou tem vários campos, vários arquivos que você utiliza e depois você faz unificação em apenas um. E acabou que um deles foi disponibilizado com uma coluna a mais. Então, quando essa coluna unknown fica marcado, e essa coluna da sua base de dados ela vem, ele vai adicionar aqui automaticamente e vai marcar. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque às vezes você não está esperando e pode quebrar os seus dados ou pode gerar duplicidade se você fazer joins depois. Então, às vezes, é interessante deixar desmarcado esse campo unknown para que, se novas colunas entrarem antes,
eles vão aparecer aqui para você, mas eles já vão vir desselecionados, ou seja, ele não vai passar daqui em diante, tá? Só para explicar para vocês o que significa essa unknown. Então, agora eu preciso deixar uma dica para vocês, tá? E aqui a gente precisa identificar se existe algum filme duplicidade, né? Se existe algum filme duplicado. E quando a gente trata de filmes, a gente já sabe, existem vários filmes com o mesmo nome, só que eles foram refilmados, né? Fizeram refilmagem desse mesmo filme em outro ano. Eu quero identificar esses caras. E aí eu deixei uma dica para vocês dos filmes, né? The Gift, Fantastic Four, Godzilla, tem várias listagens de diferentes anos aqui. E aqui eu estou pedindo para vocês testarem, para vocês identificarem esses campos, à parte, tá? Então você vai criar um container à parte, colocar esses filtros, mas além disso, além de vocês identificarem esses filmes duplicados, né, que tiveram refilmagens, eu também quero que vocês unifiquem um mesmo. Para quê? Para a gente saber se qual foi o ano dele, para a gente poder, se for pedido para a gente, tá, qual foi o gasto que a gente teve, né, o primeiro filme com a refilmagem, a gente teve um gasto maior, fazer essa análise, né, de data, de avaliação, se o primeiro filme, se a refilmagem foi melhor do que o primeiro, né, ou então se a gente tiver uma base futura com dados financeiros, a gente poder cruzar esses dados e saber se teve mais gasto ou menos gasto, se ele teve uma rentagem melhor, se ele deu financeiramente foi melhor, financeiramente para fazer essa refilmagem, tá? Então aqui, eu vou colocar a ferramenta de exclusivo aqui, tá? E vou falar o título do filme, né? O título do filme que a gente quer. Então, aqui a gente tem duas saídas, U e D. O que significa esse U? U é o único, né? Seria o que são todos os dados únicos da nossa base. E o D já fala que é os dados duplicados. Então, a gente pode ver que a gente tem três dados aqui. Esses três dados, né, como eu comentei, é The Gift, Godzilla e Fantastic Four. Esses são os filmes que foram... Nessa base de dados, eles tiveram refilmagem, eles foram duplicado. Agora uma dica para a ferramenta Unique. Ah, ela identifica todos os dados duplicados e separa ali. Ele vai pegar o primeiro dado único, manter na saída U e pegar os outros duplicados e manter na D. Mas como que eu sei se ele é mais recente ou não? Às vezes a gente foi feita uma compra, né, eu fiz uma compra, eu fiz 2 compras, mas uma foi em janeiro e outra foi em fevereiro. Como que eu sei qual que é a mais recente? Se na minha base de entradas, eles estão misturados. Então aqui seria ideal a gente colocar, né, para esse exemplo, colocar uma ferramenta de ordenação, ordenar pela data da compra e trazer o mais recente, se eu quiser saber qual foi minha compra mais recente. Então eu faço uma ordenação pela data decrescente e trago o dado mais recente. Aí sim eu vou usar a ferramenta de exclusivo. E aí ele vai pegar o primeiro registro, como ele já está ordenado, ele já pegou o mais recente. E aí ele vai colocar todos os demais na saída D, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou trazendo para a gente saber quais são os filmes, não precisa, né? Eu não estou pedindo para a gente trazer qual é o mais recente, qual foi o primeiro, qual foi a data dessa refilmagem, tá? A gente só quer quais são os duplicados mesmo. Tá? Então não precisa fazer esse tipo de ordenação aqui. E depois a gente já tem os duplicados, são esses aqui. E agora eu preciso trazer o único, né? Desses únicos eu tenho todos os meus dados, tem 1756 registros, mas eu só quero trazer aqueles três para poder fazer a comparação entre eles. Então eu preciso fazer um filtro. Então eu vou colocar um filtro aqui, vou vir na minha coluna de título do filme, e aí é igual, né? Usando essa segunda parte aqui, eu posso. São tipos de filtros. Como ele é um dado, uma string, né? Então ele tem a informação de não está vazio, nulo, não é nulo, não contém, contém, vem depois, vem antes, não é igual ou é igual. Se esse dado
fosse do tipo numérico, aqui nessa informação seria outro tipo de informações que eu teria aqui. Se fosse do tipo data, também seria outras informações que eu teria aqui, tá? Então, o filtro, ele muda com base no seu tipo do seu dado, tá? Então, eu quero trazer aqueles 3 filmes. Então, o título é igual a... E aí eu posso vir aqui na minha D e clicar aqui, dar um Ctrl C, né? Colar aqui. Tá, mas ele vai trazer... Como que eu faço para colocar os outros 3 filmes? Eu quiser colocar 3 filtros aqui? Não, não precisa. A gente pode vir aqui em filtro personalizado. Eu vou repetir esse mesmo dado, esse mesmo filtro e vou falar ou. Então, o título do filme igual Fantastic Four ou eu dei um Ctrl C, apago, né? Vou copiar aqui o meu segundo filme. Vou vir aqui e vou colar ele. Posso repetir, né? Ou, para mim pesquisar o nome de uma coluna, eu tenho que colocar colchetes, tá? E aí, quando eu coloco, ele já me dá todas as colunas que eu tenho. Aí, a partir que você vai escrevendo, ele vai dando o nome das colunas. Lembrando que como ele é case sensitivo, você tem que colocar o acento, né? Porque aquela vez eu coloquei só o I e ele não apareceu. Então, posso dar, achei qualquer campo, posso dar um tab. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes ele dá um bug, então você tem que apagar aqui. E eu vou repetir, né? Título do filme igual, como é um dado de string, um dado de tipo texto, eu preciso colocar sempre ele em aspas, tá? 2 aspas. E aí eu volto aqui no nosso duplicado e copio o outro filme The Gift aqui e colo ele. Ao executar, eu tenho meus 3 filmes aqui no verdadeiro. Como ele tem 2 saídas, T e F, o que que é o T? O T é tudo que é verdadeiro do meu filtro. E o falso, tudo que é falso, tudo que não coincidiz com esse filtro, tá bom? Então nós temos aqui. E aí eu vou dar... A gente precisa agora fazer uma união desses dados. Como que eu faço essa união? Eu preciso unir para juntar esse dado verdadeiro com esse dado duplicado, para mim depois juntar, né, essas duas fontes de dados, vamos chamar assim, em uma única saída para poder fazer a nossa análise. Então, eu venho aqui na categoria junção, coloco a nossa ferramenta união, e aqui vocês podem ver que, olha, ela é diferente, essa âncora de entrada, ela tem 2 vizinhos e ela é cinza também, né? Mas não é cinza igual ao nosso dinâmico, na nossa nomeação dinâmica, né? O nosso união, então, o que ele quer dizer quando tem essa entrada? Quer dizer que a gente consegue conectar mais de 2 bases, mais 2 conectores aqui, mais de 2. Então, eu posso conectar o T, posso conectar o D. E se eu quiser, eu poder conectar o outro aqui, ó. Você pode ver que ele já conecta, tá vendo? E aí ele sempre vai criar, ó, hashtag 1, hashtag 2. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele vem, a primeiro está vindo dessa fonte e o segundo está vindo dessa fonte. Eu tenho que, toda vez que a gente vai, algumas ferramentas, filtro, fórmula, ele sempre vê algumas coisas escritas aqui, tá? Isso aqui são filtro que você fez. Se você não quiser, mantenha isso, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês podem vir aqui em anotação, posso vir mostrar a anotação e colocar como nunca. E aí ele some. Mas às vezes é muito bom você ter, sim, para saber o que que foi feito nesse filtro. Mas, putz, precisa deixar desse jeito não, você pode colocar, escrever, né, na anotação, filtro de filme. E tá aqui. Mais simples, né? Mais bonitinho, tá? E aqui também, nesse 1, nesse 2, a gente pode mudar o nome dele aqui, tá? Porque quando eu olho aqui minha família, eu posso definir a ordenação de saída, ou seja, eu posso sair com com a fonte de dados 1 primeiro ou a 2. Vai ser, ou seja, se eu marcar 2, meus primeiros dados aqui de cima vai ser da fonte 2, tá bom? Isso é opcional. E eu posso também colocar esse 1 aqui, eu posso mudar esse nome daqui, tá? Eu posso colocar aqui que ele vem do filtro. E aqui, nesse 2, eu posso falar que ele vem do exclusivo.
e vai mudando, tá? Então, pessoal, essa dica aqui é até uma dica de certificação, tá? Então, anotem aí que isso aqui é questão de prova de certificação, tá bom? Então, fiz o meu união. Como as duas bases elas têm a mesma quantidade de colunas, né? Porque a gente não fez nenhuma transformação de tipo, a gente não fez transformação de nome, a gente não fez transformação de adicionando colunas a mais entre elas, a gente pode usar a configuração automática. Agora, se a gente tivesse mudado as posições, a gente poderia ter colocado manualmente aqui, e aí eu setar elas. Ou então, posso configurar também por posição, tá? A posição é a mesma, só que os nomes são diferentes, né. Às vezes a gente tem 2 bases distintas, uma em inglês e uma em português, por exemplo, só que ela tem a posição idêntica uma da outra, então a gente pode usar por posição. No nosso caso eu vou usar por nome, que é o mesmo nome, as mesmas datas, a gente não teve nenhuma mudança. E aqui eu tenho o nosso base já por junta 6 dados, porque esses 3 repetidos, 3 repetidos. Então esses 3 primeiros vêm do filtro único, esses 3 de baixo vêm do nosso exclusivo. E aí, a gente pode ver, ó, Fantastic Four. A gente pode ver que a produtora aqui eu já vi, putz, a produtora já é diferente. Esse é do Marvel, esse é da 20th Century. O Godzilla, mesma coisa, esse é da Legendary Pictures e esse é da Citropolis. Então, os diretores são diferentes, as produtoras são diferentes, tá? A gente consegue já fazer uma análise bem rápida aqui, os atores principais, a censura é a mesma, a origem, né, a gente pode ver, ó, um é remake, outro não. A gente pode ver a data de lançamento deles também. Então, um foi 2014, o outro foi em 1998. A gente tem a data de lançamento, tá? A duração dos filmes também são com durações diferentes, ó, 1, 2, 3 e 139, tá? Então, aqui a gente já consegue fazer uma análise bem rápida, tá bom? Então, a gente tem o lançamento no cinema, né? 7/2/2015. E aí, eu vou deixar um desafio a mais para vocês, que é criar uma fórmula para trazer apenas o ano do lançamento, tá? Então, eu vou deixar essa daqui para vocês também fazerem. E a gente já tem aqui o lançamento no cinema, né? A gente já tem esse lançamento. Eu já sei qual que é esse lançamento, mas eu quero criar apenas um campo como o nome de ano de lançamento, onde vocês vão informar para mim somente o campo dos anos. Nesse caso, só 2015, no campo 2014, campo 2015, 5, 1998 e 2000, campo a mais, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem dificuldade, se acharam legal, querem que eu traga mais outra novidade para vocês ou outra dica, tá bom? E até a próxima.